Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre afetividade humana e educação. Não temos como falar de doação se não atrelarmos a solidariedade e o resgate do outro. É este cuidar que o aluno Expedito Chefe Pereira considera primordial para que possamos construir pessoas verdadeiramente humanas e comprometidas. Ao falar de voluntariado, não podemos deixar de discutir conceitos como solidariedade e valores humanos, que são atos de cuidar de si, do outro e do ambiente em que vivemos. Eu gostaria de ressaltar neste trabalho a importância da afetividade nas relações entre as pessoas. Uma vivência afetiva entre mestre, alunos e pais dá a oportunidade de o sujeito aprender a cuidar de si mesmo, das pessoas ao seu redor, da sua cidade e do seu país. Agradeço a Deus e aos professores que me acompanharam desde a minha infância até a presente data, que tanto têm contribuído para o meu crescimento espiritual, intelectual e moral, e que eu jamais deixe de lembrar e reconhecer os valores que os mesmos me proporcionou ao longo de minha vida. Em particular, quero fazer memória à Escola Santo Estevão por estes 4 anos de convívio e comunhão, onde formamos uma grande família, em especial a todos os professores e alunos, não esquecendo aqueles que, por motivo de força maior, não puderam concretizar os estudos que tanto almejavam. Quero, neste momento, destacar a figura do reverendíssimo Padre Helder, que tanto tem esforçado para manter este educandário no melhor padrão possível. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar alimentando os nossos sonhos e objetivos pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. A família é a célula que deve ser preservada em sua integridade, pois é dali que brota as nossas crianças, que precisam ser revestidas de amor, alegria, felicidade, carinho e afetividade. Pois nos lares que alimentam o contrário disso, naturalmente vamos ter jovens amargos, ressentidos, com ódio e sem nenhuma perspectiva de vida. Apesar de ser na família que a criança recebe todo afeto, é nela também que surgem as contendas, as brigas e as controvérsias. A família às vezes alimenta os momentos prazerosos, mas não deixa de predominar também momentos de desentendimento e de tristeza. O que nós precisamos é manter a serenidade e o equilíbrio, respeitando assim as adversidades de pensamento e conduta. Quando falta na criança a estrutura familiar, geralmente outra pessoa assume a responsabilidade de criá-la. Estes novos cuidadores devem sempre ser pessoas equilibradas e com senso de responsabilidade, pois esta criança vai depender muito do amor e da afetividade daqueles que o acolheram, pois será indispensável um lar que proporcione um mínimo de dignidade e conforto. Dentro deste contexto anterior é que nós teremos os jovens inseridos na sociedade. É através da experiência com o seu cuidador que ele vai estruturar as relações pessoais. A escola tem responsabilidade com a partilha com a família na educação da criança. É preciso que haja professores equilibrados e seguros para que as crianças não vacilem em seu aprendizado. Um professor estressado e mal-humorado, o que a criança pode esperar? A ausência de harmonia no campo educacional, naturalmente teremos jovens que infelizmente acompanharão os sentimentos de seus mestres, pois a criança é aquilo o que nós passamos para ela. Não é nenhuma novidade as famílias quererem transferir tudo para a escola, educação sexual, formação religiosa e etc. Existem muitos pais que acham que tudo é responsabilidade do Estado. Outros até falam: para que eu pago tanto imposto? Esquece e esfria todo o relacionamento familiar. Mas isso também não é porque ele quer, mas porque esta foi a vivência e a experiência que ele teve em seu berço e habitat de criação. A doação humana é a expressão mais salutar que possa desabrochar numa pessoa. É a capacidade de enxergar no outro as misérias e os cativeiros que têm deteriorado a sua alma. Eu
Expedito, sou um terapeuta familiar, escritor com mais de 300 artigos, divulgado e propagado em diversas revistas e jornais, naturalista, com formação no IFITAF, Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória. Concluí o curso de Parapsicologia e Religião pelo Centro Latino-Americano de Parapsicologia com o Padre Quevedo. Espero concluir o bacharelado em Teologia e fazer doutorado em Escatologia Humana. Ultimamente atendo uma vez por semana nos Anjos de Resgate e na Casa de Maria, em Colatina. Ministro palestra nos mais variados segmentos da sociedade. Acredito na recuperação do homem a partir do corpo, alma e espírito, agregada à fé, o amor e a afetividade, pois o homem sonhado por Deus é um homem eterno, completo em todas as suas dimensões. No mundo globalizado onde vivemos, onde os valores nos norteiam, as pessoas nos meios que vivem, muitas vezes os seus direitos e valores são negados e violados, o que dificulta terrivelmente a ação de algum órgão que trabalha para melhorar a qualidade de vida do planeta e das pessoas. Quanto maior a dificuldade do ser humano em aceitar a interação entre o homem, o animal e a vegetação, tendo um para o outro um cuidado especial, maior ainda será a sua decepção com si próprio. Estar atento à necessidade do outro, como de si próprio, pode ser o início de uma grande conquista e transformação humana. O homem mais sábio e feliz é aquele que coloca os seus talentos a serviço do outro, com o intuito de criar no próximo uma identidade vinculada à felicidade plena e perene, alicerçada na justiça, no amor e na caridade. A afetividade humana é a essência mais profunda e complexa que as pessoas podem participar. Cria-se a partir do momento em que uma pessoa se liga a outra através do amor, da compaixão, criando um sentimento único em seu núcleo. Quanto maior a afetividade de um para com o outro, maior o receio da separação, da perda e da morte, o que acaba desencadeando outros sentimentos, como ciúme, raiva, ódio, inveja, a depressão, a angústia, a ansiedade e outros fatores psicossomáticos. A afetividade é o encontro de todos esses elementos. Aprender a lidar adequadamente com essas emoções é que vai proporcionar nas pessoas uma vida emocional plenamente realizada e equilibrada. Muitas vezes somos tentados pelo impulso em direção ao prazer. Por isso, ao invés de um sentimento doloroso, como raiva ou medo, é comum reagirmos impulsivamente, destruindo o objeto ou a situação que provocou a dor. Entretanto, ao fazê-lo, não temos consciência de estar também destruindo a fonte do prazer, que é o próprio amor. Quando isso acontece, a pessoa precisa de um voluntariado, um cuidador, que vai estabelecer regras necessárias para impedir a destruição de sua fonte principal, que é o amor. A afetividade consiste em poder fazer com que a pessoa receba de nós calor humano, contato físico e verbal, criando muitas vezes conflito, onde envolve o amor e o ódio. Nós temos raiva de quem amamos, temos ciúme de quem amamos. Todo amor sempre envolve conflitos. Tanto no seio familiar quanto escolar ou profissional, deve sempre predominar o afeto, pois através dele queríamos construir pessoas psicologicamente sadias. O fato de estar atento à necessidade do outro é gratificante e enriquecedor para ambas as partes. Todos nós temos a missão de construir seres humanos. Isso só é possível através do amor. Amor este que exige, que às vezes é amargo, que traz angústia e sofrimento, mas que também liberta e cria seres verdadeiros humanos e comprometidos com a vida plena de seu semelhante. O Brasil precisa acordar para essa modalidade de serviço. A nossa nação só estará solidificada na medida em que as pessoas sentirem a necessidade de participarem e doarem algum tipo de serviço que venha dignificar aquele que encontra-se à margem da sociedade. Na medida que criamos condições de integrarmos
ou mesmo no seio social, aí estaremos criando uma verdadeira sociedade, bem como uma democracia social. O voluntariado deve ser alguém que tem os princípios éticos, participa de seu lar em direção a toda a sua trajetória de vida. Pois quanto mais ele preza pelos bons costumes, mais evidencia e reconhece o seu trabalho. O trabalho com as pessoas e com a família tornará a base de sustentação de seu trabalho e o reconhecimento da sociedade. Tendo os jovens como foco de toda a atenção, principalmente das crises que têm o assolado, o voluntariado deverá estar sempre preparado para lidar com os mais variados problemas de ordem pessoal e familiar. Todo voluntariado deve estar atento aos momentos de fragilidade e de insegurança por que passa uma pessoa, para que possa agir no tempo certo e na hora certa, aproveitando adequadamente os momentos, colhendo assim os resultados esperados diante de sua recuperação. É importante vermos na pessoa o seu equilíbrio e crescimento no decorrer de seu acompanhamento. É na família que começa a verdadeira afetividade humana. A família é a união de pessoas que vivem sobre o mesmo teto, com o objetivo de construir algo que venha proporcionar uma felicidade. Dentro da família é preciso que haja cuidadores capazes de manter a harmonia e os bons costumes de grupo. É preciso estar sempre em evidência a possibilidade, bem como estabelecer limites e critérios. O que forma a identidade dos jovens são as palavras, os gestos e a convivência cotidiana. Jovens que recebem afeto e carinho nos momentos de frustração, naturalmente desenvolverão uma identidade sadia, conseguindo assim superar as frustrações até o momento adequado para realizar seus sonhos. O que vemos ultimamente é o grande número de pais dando aos filhos uma liberdade total e sem limite, não preocupando em colocar regras em suas atitudes. Diante disto, temos deparado com jovens machucados e doentes por causa dessa liberdade. Até parece que os pais perderam o controle, criando um sofrimento generalizado para toda a família. A deterioração da família muitas vezes é fruto da ausência da afetividade humana em seu seio. As pesquisas têm demonstrado que, independente de seu poder econômico, muitos jovens têm perdido a sua identidade, em virtude da ausência do calor humano, bem como uma falta de presença mais afetiva dos pais diante dos filhos. A sociedade e a família devem estar sempre integradas. A sociedade e a família são responsáveis no resgate daqueles que encontram-se à sua imagem. É impossível que tenhamos uma sociedade sadia e equilibrada sem o empenho daqueles que o representam. Se a sociedade vai mal, é porque a família também vai mal. Se não há uma sintonia, é natural que haja uma deterioração e inversão de valores. É de suma importância que toda a sociedade sinta o desejo de integração através da convivência de uma afetividade, oferecendo amor, mas também impondo limites diante de tudo que venha contrariar as necessidades do grupo. É lamentável, mas há um clamor para que tenhamos uma sociedade justa e fraterna. Mas o que podemos ver é que nós ainda vivemos uma utopia. Há tempos atrás, em uma de minhas viagens de trabalho, parei numa churrascaria em São Mateus para almoçar. Logo que eu saí do carro, veio ao encontro de mim um mendigo pedindo comida. E o meu coração naquele momento doeu através da fome daquele cidadão. No gesto de solidariedade e ao mesmo tempo de simpatia por aquela pessoa, disse a ele para vir comigo almoçar e até brinquei que ele era o meu convidado especial naquele dia. Entrando na churrascaria, procurei uma mesa e nós sentamos esperando o garçom. Já havia pedido a refeição e, como estava demorando, em virtude da demanda de clientes, fui até o banheiro e, por minha surpresa,
não encontrei mais a pessoa que o havia convidado. Saí atrás dele e o encontrei ao lado de fora do restaurante. Logo questionei. Ele havia me dito que o gerente pediu para ele sair do estabelecimento e que ele não poderia ficar ali. Fiquei indignado com a situação e pedi a ele que voltasse para a mesa. O que ele fez? Chamei o gerente e expliquei a ele que ele era o meu convidado. Ele me pediu desculpas e nós começamos a almoçar. Isso é um pequeno fato que aconteceu comigo. Imagina no universo de 7 bilhões de pessoas quanta discriminação e falta de afetividade com nossos menos favorecidos. Como queremos uma sociedade livre e liberta se nós ainda não libertamos nossos irmãos dos problemas mais elementares, que é a própria fome? A solidariedade pelo outro é a verdadeira sabedoria. O voluntariado deverá estar atento à necessidade do outro e às suas próprias necessidades, pois quanto mais a pessoa voluntariada cuidar de si, maior também será o seu desejo de cuidar do próximo. O desejo de cuidar do outro desperta em sujeito saudável a noção de solidariedade e cidadania. Quanto mais o outro tem as suas necessidades vitais atendidas em seu dia a dia, tais como trabalho, alimento, educação e saúde, mais a sociedade tornará independente e harmonizada com ela mesma. A atenção pelo outro tem tornado-se um desejo e não uma obrigação. O voluntariado precisa sentir o prazer, tal como os outros fosse o próprio voluntariado. Uma comunidade só conseguirá tornar-se independente quando todos tornarem-se um por todos, ou seja, quando a compaixão afetiva estiver em evidência dentro do coração de cada um dos seus membros. É no educandário que deveria brotar a verdadeira afetividade. É no educandário que deveria brotar a verdadeira afetividade. Na medida que une educadores, pais e alunos, aí começa a brotar o que há de mais sublime em uma sociedade. Os jovens precisam serem protagonistas dessa nova era da afetividade humana. É preciso que o educandário passe a usar uma nova metodologia de ensino, onde o primordial não é só o conhecimento, mas sua mesclagem entre o saber e o querer. Ser verdadeiramente afetivo, aí sim teremos o aluno que toda a sociedade sonha. Sabemos que muitas vezes os educadores não estão preparados para passarem para os alunos os verdadeiros valores da afetividade humana, pois como passar para alguém aquilo que não se vive e não recebeu em sua família? É preciso preparar os nossos mestres para que isso venha acontecer. Todo o corpo docente de um educandário deveria estar atento às atitudes dos alunos. É diante dessas quebras de regra que surge a oportunidade de afetivar a afetividade humana naquele local. É através da desobediência do aluno que ele irá desenvolver esse potencial. O alicerce de toda a família deveria ter passado pelo educandário. Hoje percebe que a escola não pode viver sem a família e a família não pode viver sem a escola. São instituições interdependentes e complementares. Algumas delas têm incluído os pais no programa de ensino, convidando a participar de eventos e discutindo com eles as questões dos jovens. Temos que ter sempre em mente que o que o jovem faz em casa, faz na escola. Ele transfere para a escola coisa da casa. É isso que constitui o maior fundamento para justificar a união constante e perpétua dessas únicas duas instituições de educação. A escola deve se conscientizar de que é uma instituição afetiva que complementa a família. Sem essa consciência, criaremos um bando de sujeitos que aprenderam, mas não sabem usar o que aprenderam, porque estão afetivamente empobrecidos. O jovem só vai gostar da escola quando houver afetividade, quando sentir que cuidam dele. Toda a escola, quando trabalha em parceria com a família, consegue atingir os objetivos que se propõe.
As pessoas necessitam exercer o seu voluntariado. É de suma importância que a pessoa tenha interesse de engrenar em algum núcleo de voluntariado, pois isso fará bem para ela e muito mais para aqueles que estão recebendo atenção. O mundo gira em torno do calor humano e da afetividade, pois é ela que é capaz de transformar aqueles que perderam a esperança, a dignidade humana e sua cidadania. O interesse pelo outro só desabrocha na medida em que nós sofremos os revés da vida. Esse tropeço é que irá lapidar o nosso ser, tornando-nos mais humano, compassível com o próximo. É preciso que todos façam a sua parte, onde tornaremos um por todos e todos por um. As ações voluntárias serão guardadas na memória, constituindo um acervo de experiências emocionais relevantes, ao qual as pessoas poderão recorrer no momento futuro, para o resgate de sua autoestima dentro das demandas que a vida lhe apresenta. A afetividade consiste em poder fazer com que o jovem receba de nós contato físico verbal, a relação de cuidados, mas isso também implica conflitos envolvendo amor e raiva. Nós temos raiva de quem amamos, temos ciúme de quem amamos. O amor sempre envolve conflito. Tanto no âmbito familiar quanto no escolar, deve haver uma relação de afeto, pois é isso que ajudará a construir um ser humano psicologicamente saudável. O ato de cuidar é maravilhoso. É o sentimento que vai tornar o outro importante. O pai e o professor e educadores que são, devem entender que tem uma missão: construir um ser humano. Isso somente acontecerá pela obra do amor. Amor esse que cobra, que é duro, que traz sofrimentos e preocupação. Mas, por outro lado, traz muito prazer e realização do ato humano mais criador, fazer crescer um ser de verdade. Só se constrói uma nação com cidadão, só se constrói cidadão com educação. Somente será possível construir um novo Brasil se todos os cidadãos forem membros economicamente ativos e conscientes de seus direitos e deveres. Isto só será possível através da educação. Quero encerrar este momento agradecendo a Deus a oportunidade de ter feito esse trabalho e que Deus possa a cada dia mais alimentar meu sonho de me tornar um verdadeiro servidor do próprio Cristo nesta terra. Muito obrigado.